Pai amado, visita agora a vida das tuas filhas, como nós já colocamos ela nas tuas mãos, Senhor Deus. Eu creio, Senhor Deus, que o Senhor já está operando na vida dela. Eu sei que o Senhor colocou algo no coração dela, Senhor Deus, e eu sei que o Senhor já falou com ela primeiro, papai. E eu te peço agora, Pai, que o Senhor dê, Senhor Deus, a ela, Senhor, o espírito de excelência, para que ela possa desempenhar, Pai, oh Senhor, o teu agir, o teu querer nesta tarde, Pai. Abençoa ela, abençoa a vida espiritual, sentimental, profissional, a saúde, a financeira. Entra dentro da casa dela, Pai. Opera, Pai, Senhor Deus, na vida dela, aonde ela for, Pai, que ela seja uma tocha, Pai, acesa, Pai, e ela leve, Senhor, a tua cura, a tua unção, o teu poder, Papai querido, e que a tua palavra venha hoje penetrar os nossos corações, que não fique como um culto bonito, um culto legal, não, Senhor, mas que seja uma palavra que vem nos confrontar, uma palavra que vem falar assim: não, eu preciso mudar, eu preciso de transformação, eu preciso de cura, eu preciso de libertação, eu preciso de melhorar, Pai. Por isso eu abençoo a tua filha com toda sorte de bênção, Pai, e da mesma forma que ela veio nos abençoar, que ela saia daqui grandemente abençoada, no nome de Jesus, amém. Amém. O caminho, ainda um pouco árduo, vai ter que subir um pouco, sabe? Deus mostrava assim, e ele é estreito, porque você vai chegar no grande. Quando chegar no grande, você vai estar preparada para administrar aquilo que Deus tem para você, e você não vai desistir e nem se afastar de Deus. Amém. Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Tantos testemunhos que a gente já viu aqui, e é bem verdade mesmo. Foi ontem, eu acho que foi ontem que a pastora me perguntou: Laís, está tudo certo? Eu falei: está tudo certo. E eu estava bem, super bem. E aí essa madrugada eu não consegui dormir. Eu larguei uma dor no corpo. Eu falei: meu Deus do céu, acho que eu vou mandar uma mensagem para a pastora e vou falar para ela que eu não vou. Jesus! E eu tava naquela luta, né? Eu falei: meu Deus, eu não tô bem, é dor no corpo, é dor de cabeça e é uma gripe. Falei: do nada, né? Sei que nada é do nada, né? E só para confirmar na vida da pastora, que o Senhor tinha falado ainda não é tempo, né, de trabalhar. O Senhor já tinha me dado essa palavra no lugar onde eu tinha que ministrar. E eu estava tão cansada, e eu falei assim: Senhor, eu não estou aguentando mais não. Eu só estou começando, né? Estou já reclamando que eu não estou aguentando, né? E aí o Senhor falou assim para mim: Laís, não é tempo de parar. É tempo para fazer a minha obra. E ali eu comecei a entender tantas perguntas que eu falava para o Senhor: Senhor, é para fazer sua obra ou é trabalho? Trabalho é obra. Fala, porque o Senhor sabe que se eu for trabalhar, o rendimento de fazer a obra não vai ser o mesmo, né? Não tem como, né? Eu sei que dá, o Senhor dá a estratégia, só que não tem como. E aí o Espírito Santo fala para mim: é tempo de fazer a minha obra. Então, o Senhor só confirmou através da sua vida, pastora. Eu glorifico a Deus por essa igreja, né? Pela vez minha mãe que hoje está aqui, meu pai não está trabalhando. E a palavra do Senhor, não quero que me prolongar muito. A palavra que o Senhor colocou no meu coração se encontra em Marcos capítulo 4. É um pouquinho extenso, mas muito necessário para essa tarde, aquilo que o Senhor vai ministrar. Marcos capítulo 4, do 21 ao 43, que diz assim, meu subtítulo: a filha de Jairo, a mulher que tinha um fluxo de sangue. E passando Jesus outra vez no barco para o outro lado, ajuntou-se ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. E rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos para que sare e viva. E foi com ele, seguia uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, despedindo tudo que tinha, tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo sairá,
voltou-se para a multidão e disse: quem tocou as minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizeram. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: e hoje o Senhor está dizendo isso para você: não temas, crê somente. E não permitiu que ninguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse-lhe: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele, porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina disse: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com grande espanto, e mandou-lhes expressamente que ninguém que soubesse, disse que lhes dessem de comer. Amém. Pode se aceitar, glorificando o nome do Senhor. Jairo, irmãos, ele é um dos principais ali, chefe da sinagoga. A sinagoga, ela ficava ali à margem ocidental do Mar da Galileia. O fato dele ser o chefe da sinagoga indicava que ele tinha ali uma vida social. Só que para a gente entrar aqui um pouquinho na história, precisamos entender algo antes disso. Jesus, ele antes de operar o milagre, ele antes antes do chefe da sinagoga se encontrar com Jesus, antes dele ir até a casa dessa menina da Talita cumi, eles vão passar por uma grande tempestade. Só que Marcos é um livro onde Jesus está operando muitos milagres por onde ele passa. Vai falar sobre João Batista, vai falar que o Senhor, ele é Senhor do sábado, porque naquele tempo, os fariseus, aqueles que estavam na sinagoga, os chefes da sinagoga, achavam que Jesus só poderia operar o milagre de segunda, terça, quarta, quinta, sexta e domingo. Sábado era proibido operar o milagre. Só que Jesus vai curar na incredulidade do povo. Jesus vai chamar um homem com a mão mirrada dentro da sinagoga e falar: vem para o meio. E aquele homem, ele vai ser curado. Só que para ele se desprender, para ele sair do meio da onde ele estava, pastora, ele também precisou quebrar suas incredulidades e ir para o meio e ouvir a voz do Senhor e ir para o meio para poder ser curado. Só que muitas vezes a gente não quer sair do nosso convívio, nós não queremos sair do nosso comodismo. Não é somente para receber a bênção, é para ter um encontro com Jesus. Ele sai, ele não olha para quem estava ao redor dele, porque primeiramente, se ele olha para quem estava ao redor dele, ele deixaria de receber a sua bênção. Deus. Os nossos olhos estão postos em quem e aonde. Só que a Bíblia me chama a atenção que o Senhor, ele vai começar agora a ser um professor, ser um pedagogo. Ele vai começar a falar com a multidão, estão à beira da praia. Jesus está, ele não precisa de um microfone, mas ele está ali no barco, junto com os seus discípulos e ensinando essa multidão sobre algumas parábolas. Só que o que mais me desperta aqui é que Jesus, ele vai dizer assim para os discípulos: passemos a outra margem, passemos a outra banda, passemos do outro lado. Os discípulos já tinham uma palavra, pastora: passemos do outro lado. Enquanto ele estava ensinando, agora eu vou tratar agora só com os íntimos, porque é com os íntimos que o cerco aperta, é com os íntimos que Jesus começa a fechar algumas portas, é com os íntimos que Jesus, ele começa a testar a nossa fé. Eu quero ver se você realmente tem essa fé que você está falando, que eu sou todo poderoso, que eu sou fiel, que eu curo mesmo. E eu, como eu falei, não estou boa? Não estou. Mas muitas das vezes, como a pastora já falou aqui, nós temos que pregar cura, sendo que nós estamos precisando de cura. Vamos pregar, vamos abraçar, sendo que nós estamos precisando de um abraço.
Mas o reino de Deus é assim, não, ele não funciona sobre a nossa matemática. Você faz e ele te alcança. Você vai fazendo no meio do percurso, no meio do caminho ele vai te abençoando. Só que os discípulos esqueceram que eles chegariam do outro lado. Porém a tempestade só vai se levantar porque Jesus ele ia curar um endemoniado, um gadareno, do qual não era apenas um demônio, não, era uma legião que estava nesse gadareno. Ele vivia, não era em uma casa, mas a casa dele era um cemitério. Então a tempestade só se levanta por causa de uma libertação. E talvez as situações difíceis começou a perder na sua casa, talvez no seu trabalho, até mesmo dentro do ministério, a tempestade está se levantando. E tem muitos aqui que não estão entendendo e estão repreendendo. Mas deixa eu te dizer, não adianta repreender aquilo que veio enviado do Senhor, porque é para nosso crescimento, pastor. É para o nosso amadurecimento. Só que o Senhor manda dizer, mas eu estou no barco, estou na casa, então não há o que temer. Pode descansar o teu coração, porque eu não te trouxe aqui enganado, não te trouxe aqui então. Você vai chegar do outro lado sobre aquilo que eu te prometi. Jesus ele vai ter que voltar novamente como seus discípulos. Só que quando ele chega novamente, toda aquela multidão que seguia Jesus, porque eles só seguiam com o interesse de algo, saber o que Jesus poderia dar para eles. Eles não seguiam a Jesus, pastora, no intuito, eu vou seguir porque eu amo eu amo o mestre. Eu não vou seguir a Jesus porque eu gosto, porque eu tenho prazer de estar do lado dele, não. A multidão vai seguir a Jesus para saber o que ele pode fazer. E quantas das vezes a gente não vai para um culto, a gente é convidado e a gente fala só mais um culto. Deixa eu ver o que Jesus vai operar lá. Se a gente veio sair de casa com essa intenção e com essa motivação, era melhor a gente ter ficado em casa, porque já ia porque a incredulidade sobre os nossos corações. Se tem uma das coisas onde Jesus ele menos operava, foi onde Jesus ele nasceu, aonde Jesus ele estava com a sua família. Jesus só não pôde operar mais por causa da incredulidade de sua família e daqueles que o cercavam. Então, por que os milagres de Jesus aconteciam talvez não em outras sinagogas, aconteciam em outros lugares? Porque o povo não estava incrédulo, o povo estava sedento de ouvir uma palavra, de se chegar perto do Senhor. Só que a Bíblia vai nos dizer que há um principal da sinagoga, que agora, talvez ele tenha procurado muitos recursos, vai dizer que a sua filha estava doente. Só que ele ouve talvez a fama de Jesus, dizendo que Jesus, ele curava, era aquele que tocava. E uma das coisas que o Espírito Santo ministrava no meu coração era, Laís, para Jairo, Jesus precisou ir até a casa dele. Jesus precisou ir tocar, Jesus precisou ir lá dentro. Mas para a mulher no fluxo de sangue, Jesus não precisou tocar nela, mas ela precisou tocar nele. Porque quando ela toca em Jesus, saiu poder, saiu virtude, saiu tudo, o poder exclusivo. Só que muitas vezes nós não estamos dispostos de romper as barreiras, pastora, para poder tocar em Jesus. Tem muitos milagres sim que o Senhor vai fazer dentro da nossa casa. Só que tem muitos que sou eu e você. A irmã falou aqui, eu não ia ficar deitada, eu precisei sair. E quando ela toma a decisão de sair, então o céu se inclina, aí vai uma corajosa, aí vai um corajoso, aí vai um destemido. Poderia ter todas as situações para poder parar, para poder barrar, mas ela está aqui, ela rompeu. Ela precisou romper para poder estar aqui. Como eu falei, eu também não queria estar aqui porque eu não estava bem, mas eu também precisei romper para poder estar aqui. Senhor, eu não estou bem, mas eu sei que na tua casa há cura. Senhor, eu não estou bem, mas na tua casa tem renovo, na tua casa tem maná, na tua casa tem cura, porque o Senhor é médico dos médicos. Os médicos da terra faltam, o juiz falta nessa terra, mas o Senhor não falta. Os amigos faltam, mas ele não falta. A Bíblia diz que ele vai chegar até Jesus e vai dizer, a minha filha está moribunda. Só que eu fui procurar saber o que significa essa palavra moribunda. E estava assim, aquilo que está à beira da morte, agonizando, ou próximo de desaparecer, morrer. E o Senhor falou assim para mim, Laís, tem pessoas dentro da casa que estão temendo o dia de amanhã. Estão temendo o futuro, porque eu ainda, como já foi falado de promessa aqui, estão achando que eu não vou fazer, estão achando que eu não vou realizar por causa
Deus. Por causa do tempo, estão achando que eu não vou fazer. Então estão temendo o amanhã, estão temendo o futuro. Só que estão deixando de viver o presente, aquilo que eu quero na igreja. E os seus olhos estão aonde? No futuro, no amanhã. Então deixam de viver as pequenas bênçãos. Porque para nós que sabemos, não é pequena bênção, não. É grandiosa bênção. Estarmos vivos é uma grande bênção. Quantos livramentos o Senhor já nos deu? E nós estamos aqui vencendo mais um gigante, vencendo a multidão, rompendo a multidão, porque, irmãos, para vocês estarem aqui, vocês romperam algo. Romperam o frio, talvez tiveram que romper com uma dificuldade para poder estar aqui na casa. Romper a incredulidade, que talvez alguém te diga, mas de novo você vai para a casa do Senhor? Não adianta nada, o que você vai fazer lá de novo? Eita Deus! Vai fazer o que lá de novo? É mais um culto, mais uma quarta-feira, mas não. Para quem sabe, o Deus que teme não é mais um culto, não é mais uma quarta-feira, não é mais uma terça, não é mais um domingo, mas eu vou para casa, sabendo que quando eu entro, quando eu piso na casa do Senhor, Ele me toca e eu toco Ele, nós seremos curados, nós seremos libertos. E enquanto nós estamos aqui, irmãos, o Senhor visita o nosso lar, o Senhor visita as nossas dificuldades, Ele cura, Ele provê, Ele quebra, Ele faz com as armadilhas de Satanás, Ele vai dissipando tudo aquilo que se levantou na minha e na tua vida. Amém. Só que esse homem, ele vai chegar até Jesus. E por ele ser quem ele era, ele talvez não precisava mesmo da ajuda de Jesus. Mas ele ouviu a fama de Jesus. Ele vai chegar até Jesus e vai dizer, Jesus, será que o Senhor poderia ir na minha casa e curar minha filha? Porque ela não está bem. Só que veja, esse homem precisou passar, pastora, por cima do orgulho dele. Ele precisou passar por cima do orgulho dele para poder chegar até Jesus. Ele precisou descer. Ele precisou ir na humildade. Ele precisou descer e reconhecer que há um senhorio acima dele, acima de qualquer governo. Ele precisou reconhecer o senhorio de Jesus. Jesus, cura a minha filha. Só que nesse inteirinho que estava vendo esse diálogo, a Bíblia vai nos contar e vai chamar a atenção que havia uma mulher há 12 anos. Há 12 anos ela gastou todos os seus recursos. Há 12 anos ela vai no médico. Talvez, quem sabe, ela não procurou até curandeiros para poder curar ela. Ela gastou de tudo. Ela já não tinha mais aonde gastar. E todos os lugares aonde ela ia, talvez ela receita do médico. Ela toma 7 dias, que daqui a 7 dias você está curada. Não, é 10 dias, 5 dias, faz que você está curada. Essa moça ficou 12 anos com esse fluxo de sangue. O período menstrual das mulheres, nós sabemos. Ela não para de sangrar. Só que para os enfermos, para os leprosos, havia um lugarzinho para que eles ficassem, porque eles não podiam se misturar com quem estava doente, com quem estava enfermo. E essa mulher, só de ouvir que Jesus está chegando, porque a multidão, irmãos, faz barulho. A multidão faz barulho quando Jesus chega. A multidão faz barulho, mas e os filhos? E os filhos? Por que não fazem barulho? Por que não glorificam? Por que não adoram? Ele aqui na casa do Senhor não veio aí no piscino, não. Aqui nós temos a liberdade, irmão, de adorar, de bendizer. Aqui não é cemitério da Filomena, para ficarmos com a boca fechada. Não sou pregador e dizer, dê glória a Deus, não sou disso não. Mas quem é vivo adora o grande. Quem é vivo adora o Rei dos Reis. Quem é vivo adora, tem motivos para adorá-lo, tem motivos para bendizê-lo. É por isso que Salomão vai dizer, na sepultura não há vida. Na sepultura não há mais preocupação. Na sepultura não há mais sonhos. Na sepultura não tem fôlego mais. Então, se nós estamos vivos, ainda que lá eles vão estar capengando, vai ser capengando mesmo que nós vamos adorar. Vai ser desanimado mesmo que nós vamos adorar. Porque a gente não adora, não para sentir. Nós já adoramos para sentir a presença dele. E essa mulher vendo, a multidão passando. E a multidão que apenas queria arrancar algo de Jesus. Só queria estar com Jesus para saber o que ele poderia fazer.
E ela está ali no cantinho dela, mas 12 anos eu já tentei. 12 anos meus recursos se esgotaram. 12 anos e eu não consegui nada. Será que se eu chegar até ele, será que alguma coisa acontece? Só que na dúvida, irmãos, ela não fica parada. Ela se move. Ela sai do lugar dela. Ela sai do lugar dela. Certeza talvez ela não tinha, mas já no coração dela, irmãos, eu creio que a fé dela foi rompida quando ela sai do lugar dela, quando ela sai do comodismo dela. Ela já tentou de tudo, então que ela poderia perder agora, pastora? Mais nada. Então ela sai do seu lugar, rompe a multidão que apertava, comprimia Jesus, e ela precisou talvez nem poder pedir licença, ela não poderia, porque se alguém visse que ela, aquela mulher, porque assim como a fama de Jesus percorria, irmãos, a fama dessa mulher também percorria. É uma leprosa, está com fluxo de sangue, ela não poderia estar aqui. Então talvez ela vai cobrir a sua cabeça, ela vai se esconder aos olhos humanos, mas ela vai rompendo. Talvez a multidão estava andando, e com certeza estava andando, parava um pouquinho por causa do Jairo. E ela vai romper, ela caminha em meio a essa multidão. E ela vai tocar em Jesus. Pensa você aí, eu no metrô, em um ônibus da vida cheio. Você não sente alguém te tocando, se puxa alguma coisa? Eu sei que hoje em dia há muitas facilidades que a gente nem sente às vezes. Né? O bandido, o ladrão, o roubo, a gente nem sente, porque é muito rápido. Mas o toque dessa mulher, irmãos, não foi qualquer toque. Ela tocou com vontade. Ela tocou com gosto. Ela toca em Jesus a tal ponto dele parar a multidão e falar assim: quem me tocou? Quem me tocou? Quem me tocou? E os discípulos ainda diziam para Jesus: não, mestre, a multidão está aqui, todo mundo te aperta. E quem me tocou? Não. O Senhor, Ele sabe quando nós tocamos nele diferente. O Senhor sabe quando nós tocamos nele diferente. Porque o Senhor vai dizer: de mim saiu o poder, não foi qualquer toque. Eu conheço o toque dos meus discípulos, eu conheço o toque da multidão, mas tem alguém nessa tarde hoje aqui que me tocou diferente. Tem alguém nessa tarde que me tocou diferente. Não foi qualquer toque, não foi de qualquer jeito, mas alguém me tocou diferente. E o Senhor está dizendo para alguém aqui, ó: eu vou libertar, eu vou salvar, eu vou curar por causa do teu toque. Por causa do teu toque eu vou responder. Por causa do teu toque eu vou operar. Por causa do teu toque eu antecipo coisas do mundo espiritual. Por causa do teu toque eu visito o teu lar, a tua casa. Por causa do teu toque eu mudo as circunstâncias, diz o Senhor. E essa mulher, irmãos, alguém vai dizer que ela não se esconde quando ela toca. Quantos de nós tocamos e nós não queremos nos revelar quem nós somos? E essa mulher, nem filha ela era. Meu Deus. Nem filha ela era, essa mulher. Ela toca e Jesus fala: alguém me tocou porque de mim saiu o poder. Ela se revela. A própria palavra vai dizer que ela confessa, ela fala a verdade. É por isso que João vai dizer: conhecereis a verdade vos libertará. Aleluia! Essa mulher, ela não somente foi curada, ela foi liberta, por isso que ela fala a verdade. Ela mesma, diante da presença do rei, fala assim: sou eu. Ela mesma se denuncia: sou eu que toquei o Senhor. Ela não sabia que talvez ela poderia levar uma bronca, ela não sabia, mas ela mesma, ela fala: sou eu que toquei. Só que sabe uma atitude que ela tem de dizer: fui eu que toquei? Ela já estava curada. Porque, irmãos, não tem como tocarmos em Jesus e nada acontecer na nossa vida. Não tem como tocarmos em Jesus e nada acontecer na nossa vida. Laís, mas está demorando, pode estar aqui no mundo físico, mas o mundo espiritual está em movimento. Não está parado o mundo espiritual. E aqueles que caminham com o Senhor não ficam parados, também estão em movimento, só que aos nossos olhos nus nós não vemos. Deus. E o Senhor olha para ela e diz: mulher, filha. Lembra que eu falei? Ela não era filha. Para Jesus chamar ela de filha, veja que Jesus não constrange ninguém. Jesus não expôs a doença, Jesus não expôs a enfermidade dessa mulher. Porque o Senhor, Ele sendo onipotente, onisciente, onipresente, já não sabia que essa mulher estava a caminho. Não foi proposital Jesus passar por ali, mas eu creio
situação, por causa da situação dessa mulher, Jesus tem que mudar rotas para poder ter um encontro com a sua noiva, para poder ter um encontro comigo e com você. O caminho era para curar a filha de Jairo, só que é no caminho que eu e você somos alcançados. Só que muitas das vezes nós não temos a paciência de esperar o milagre, porque nós estamos falando, não, mas o meu vizinho já foi abençoado, o meu irmão já foi abençoado, Jesus esqueceu de mim, eu estou para trás. Só que o que você não está entendendo é que você precisa romper uma multidão de problemas, de incredulidades, de meias verdades. Você precisa romper, o Senhor está dizendo, porque você vai chegar no outro lado, você precisa romper, mas disseram mais lá atrás, que não funciona assim, ou talvez que Jesus fez comigo assim, não, cada um, Jesus, ele sabe a maneira e a hora certa de operar. O Senhor, ele sabe como operar na vida de cada um aqui nessa tarde. Ele sabe, e ele está falando assim, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz, ser curada desse teu mal. Ei, vai em paz. Sai desse culto hoje sabendo, vai em paz. Vai em paz a você que precisa de cura. Vai em paz a você que precisa de uma libertação. Vai em paz de um cenário que precisa ser mudado. Vai em paz, vai em paz. Não olhe mais para o teu mal, porque o teu mal, aquilo que afligia a tua alma, aquilo que tanto te entristecia, já está nas mãos do Senhor. Então vai em paz e só agradeça. E nesse mesmo instante, irmãos, que essa mulher ela é curada, e ela tem ali um diálogo com Jesus, porque Jesus não constrangeu, como eu falei, mas ela chama ela de filha, porque Jesus sabia que a língua do povo era muito grande, e talvez se Jesus tivesse falado assim, você é a mulher de 12 anos com fluxo de sangue, imagina o que o povo não ia falar. Então Jesus, para não constranger, saber, já conhecendo a intenção e o coração do homem, disse filha. Disse filha, porque se alguém comentasse, não, Jesus curou a filha dele. Não foi qualquer uma que o Senhor curou. Não foi a qualquer uma que o Senhor nos chamou, não. O Senhor nos chama, nos lava, nos limpa, nos redime, tira os carrapatos da nossa vida e fala assim, não, você conhece ele pelo erro dele, você conhece ela pelo erro dela, mas eu conheço ela e ele como filho e filha. São filhos, são escolhidos, são lavados pelo meu sangue, então não toque, não mexa com os meus filhos, não mexa com os meus pequeninos. E agora esse homem vai chegar aos seus servos de Jairo e vai dizer assim, Jairo, não importune mais o mestre, para de incomodar o mestre. Para de incomodar o mestre porque a tua filha já morreu. Como vai dizer moribundo, é alguém que está para desaparecer, agonizando, próximo da morte. Para que você está incomodando o mestre? Para que mais um culto que você está aqui? Para que incomoda tanto o mestre? Para que incomoda tanto Jesus? Mais uma oração clamando pelo seu filho? Mais uma oração pedindo para que o Senhor mude essa situação? E Jesus, irmãos, não deu atenção para aquilo que Jairo ouviu. O que Jesus vai fazer é não temas, crê somente, Jairo. Eu não disse que eu iria com você, Jairo. A minha palavra está de pé, a minha palavra não mudou. É nuvens, é tempestades, é vales, é gigantes, é montanhas, é palácio. O Senhor está dizendo, eu estou com você, não temas, eu estou contigo. Não temas, não importa as circunstâncias. O Senhor está dizendo, não temas, crê somente, eu estou contigo. E Jesus, ele caminha, só que para Jesus caminhar, agora a multidão não poderia estar junto. A multidão não podia estar junto, nem todos os discípulos que estavam no barco que agora acompanha poderiam estar junto. Porque, irmãos, tem milagre que o Senhor vai operar, pastora, que ele vai começar a tirar todos. Todos aqueles que nós achávamos que tinham alguma significância para nós. Todos aqueles que nós achávamos, é meu amigo, não é meu irmão. Será que é mesmo? Será que é amigo? Será que é irmão mesmo? Porque Jesus, ele vai chegar naquela casa. E naquele tempo as pessoas, irmãos, elas eram pagas para chorar.
Elas eram pagas para chorar. E quando eu estava lendo essa palavra, o Senhor falava assim: Laís, pode falar para a minha igreja que tem gente sendo paga para ver até onde você vai, até onde você aguenta. E estão sendo pagos para te vigiar, para sondar a sua vida, para saber, será mesmo que ela vai permanecer de pé? Será que ele mesmo vai permanecer de pé? Estão sendo pagos. Em outras palavras, secretários do inferno. Vamos ver até onde que ele aguenta. Vamos ver até onde que ela aguenta. Só que daí Jesus, que já conhece todas as coisas, vai dizer: não, tem muita gente na casa, pode sair. Aí o Senhor começa a fazer limpezas, que tem gente que está pedindo para pessoas voltarem, mas não peça para voltar não. Eu tirei, eu afastei, não volta, porque aquilo que eu tenho para fazer, para realizar, as pessoas que estavam não vão ter estrutura para suportar e para ver o milagre que eu vou operar na tua casa. Então não peça para voltar, não peça para voltar, deixa aí, uma limpeza. Eu vou fazer uma limpeza, porque todo mundo não dá mais não. Pode ter dado até aqui, mas a partir de agora não dá mais. Eu vou começar a limpar, eu vou limpar o teu caminho, eu vou limpar as suas amizades, mas ela irmã, não interessa. O Senhor vai começar a limpar, para começar a te mostrar que eles nunca fizeram falta. Laís, mas o Senhor não faz acepção de pessoas, e realmente Ele não faz. Mas nem todo mundo carrega o propósito que eu e você carregamos. Nem todo mundo tem a mesma visão que eu e você temos. Então é por isso que Ele precisa separar. Olha o Senhor separando o joio do trigo. Não posso arrancar, mas separar eu posso. Não podemos arrancar, porque se arranca um, o outro morre. Então Ele separa. Pode estar na mesma casa, mas o Senhor fala assim: não vai andar mais junto. Pode estar na mesma casa, mas não anda mais junto. Sabe da coisa? Paz do Senhor, tudo bem? Não anda mais junto. Existe uma separação para que as promessas do Senhor se cumpram na minha e na tua vida. Mas eu vou ficar sozinho, se for necessário, o Senhor te deixa sozinho e sozinha, para que as promessas dele se cumpram na minha e na tua vida. Jesus vai chamar, está dentro da casa e vai despedir todo aquele povo. Porque aquele povo, quando Jesus chega na casa, como eu falei, estavam sendo pagos. Agora eles começam a debochar. Você está fazendo o que aqui? Vai fazer o que? Ela já morreu. Você vai lá? Se Jesus para, irmão, se Jesus, ele para, a própria família não vê o milagre que ia acontecer. Se eu e você paramos, se eu talvez eu tivesse parado da minha casa, o que eu ia ganhar, como o irmão falou? O que eu ia ganhar ficando em casa? Nada. Eu ia ter sido perdido. A casa de Deus não é somente um hospital, não. Para mim vir só quando eu estou bem, depois eu esqueço um beijo, tchau. Não, não é muito pelo contrário. É a casa do meu Pai. Aleluia. Nós temos liberdade para vir na casa do Pai. Nós temos liberdade para estar na casa dele. Só que Jesus falou assim: não, por que vocês estão chorando? Por que vocês estão chorando? Por que vocês choram? A menina não está morta, mas ela dorme. E o Senhor está dizendo: a sua situação não morreu, não. Não morreu, não vai naufragar. Não é caso perdido, não. O meu Senhor, o Espírito Santo queima no meu coração para dizer que tem muitas pessoas aqui que já ouviram de outras pessoas. É caso perdido. O Espírito Santo manda dizer: não é caso perdido, não. Mas não tem caso perdido. Na minha mão é vitória garantida. Não é caso perdido. E Jesus pede para que as pessoas que estão na casa, façam o favor, se retirem. E não é para voltar, não. Não é para voltar para ver o que deu, não. Se retire, por favor. Se retire, por favor. Se retire, por favor. Porque, irmãos, aquilo que nós não temos coragem de arrancar, pastora, o próprio Deus arranca. Sabe aquela coisa? Eu estou com dó, eu estou com docinha, não vou tirar, porque é meu irmão. Mas se eu fizer isso, nós devemos alguma coisa para alguém. Verdade. Quem é que foi que morreu, irmãos? Eu falo isso, eu falo lá em casa, minha mãe sabe. Não foi nem a minha mãe, nem o meu pai que morreu por mim, foi Jesus que morreu por mim. Verdade. Às vezes aconteceu uma coisa, mãe, eu não. Mas você jogou? Joguei porque Jesus mandou. Mas você não está falando, não estou, porque Jesus separou. E está tudo bem. E está tudo bem.
outros barquinhos. Tinha Jesus? Não tinha. Tem coisas, irmãos, que é só aparência. Eita, pai. Tem coisas que é só aparência, só tem brilho. Só tem brilho, só tem aparência. Tem muitos barcos grandes que só tem aparência. Tem muitos pequenos também que só tem aparência. Mas aquele que tem Jesus, o brilho é diferente. A graça é diferente. Pode estar passando um perrengue, mas Jesus está no barco, Jesus está na casa. Então por isso que é diferente. Mas se você não tem coragem de pedir para se retirar, o Senhor vai falar: eu vou começar a preparar situações e vou começar a tirar. E vou começar a limpar. É desse jeito. Eu vou começar a limpar. Mas Jesus, por que o Senhor fez isso? Não pergunte. Não pergunte. O Senhor está dizendo: se você não tem coragem de tirar, eu tiro. É, papai. Se você não tem coragem de tirar, o Senhor mesmo, Ele tira. Obrigada, E foi Senhor. tirando esse povo que só ficou os discípulos, Pedro, Tiago, irmão de Tiago e os pais da menina. Entraram para onde? Para a intimidade, porque quarto revela-se intimidade. Aleluia. Tem pessoas que só vão acessar sua cozinha, sua sala, e tem muitos que vão acessar somente o teu portão da tua casa. Muitos não vão entrar, porque querem acessar algo que você vive em Deus, a tua intimidade. A tua intimidade, o Senhor não precisa ser exposta a ninguém. A sua intimidade não precisa ser exposta a nada e nem a ninguém. Estão querendo ver o que acontece na sua intimidade. A sua intimidade cabe apenas ao Senhor dos céus. Glória a Deus. Aos senhores dessa terra limitada. Desse jeito. Aos senhores pequenos que se sentem grandes. Eles não precisam saber. Porque o povo que queria ficar ali tinha posição. O povo que queria ficar ali, que estava sendo pago, muitos tinham alguma certa de uma posição. Mas o Senhor falou assim: eles não precisam ver aquilo que eu estou fazendo. Eles vão saber o que aconteceu. Quando as portas forem abertas, eles vão saber o milagre que foi operado dentro da tua casa. Porque Jesus, irmãos, entra com apenas poucos dentro do quarto. E Jesus avisou: a menina não está morta, mas ela dorme. Jesus vai chegar na beira daquela cama, a menina está deitada. E Jesus vai dizer: Talita cumi. Assim te digo, menina, levanta-te, 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 levanta-te. Alguém precisa ouvir hoje, nessa tarde, você precisa se levantar, porque a mão do mestre está estendida. Levanta-te, 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 porque há uma mão forte, uma mão segura, uma mão fiel que não te deixa, uma mão fiel que não te desampara, uma mão fiel que não te trai. Papai. Ele não te deixa, ele não te abandona. Essa menina, ela vai se levantar. E o finalzinho vai acabar assim, Jesus dizendo: deem comida a ela. Irmão, só come quem está vivo. Os mortos não comem, pastora. Só come quem está vivo. Isso o Senhor está dizendo assim: ó, come e bebe. Come e bebe para te fortalecer. Mas comendo o que, Laís? Da minha palavra. Continue comendo da minha palavra, porque enquanto você come da minha palavra, eu vou desbaratando o arraial do inimigo que estava ao teu redor. Eu vou destrinchando o teu caminho. Eu vou quebrando as astutas, os laços, os embaraços de Satanás, que estava fazendo para te deixar enganado, para estar querendo te deixar enganado e confundido. Quando nós comemos essa palavra tem revelação. Glória a Deus. É sobre essa palavra que nós temos revelação. É sobre essa palavra que somos batizados com o Espírito Santo. É sobre essa palavra que somos cheios. É sobre essa palavra que a verdade reina onde há mentiras. Não havia uma mentira dentro da casa, vai morrer, está morta. Havia uma mentira dentro da casa: não vai prosperar, não vai crescer, não vai dar em nada a sua família, não. Mas você estava assim: ó, come e bebe, porque a mentira não fica onde eu entro, a mentira não fica, a prisão não fica aonde eu entro, aonde eu opero, aonde eu estou, aonde a minha verdade reina, mentira não fica. Quantas mentiras eu e você já não ouvimos?
Se eu tiver que contar aqui, foram inúmeras que eu ouvi. Laís, você não vai dar em nada. Laís, você não vai dar em nada, você não vai crescer, você é apenas uma menininha. E glória a Deus, prefiro continuar sendo uma menininha aos pés da cruz. Continua aos olhos dos grandes, parecer uma menininha. Sim, que está aprendendo, que está caminhando, porque nós não sabemos de tudo. A cada dia que nós caminhamos com o Senhor, nós aprendemos. É verdade. Nós crescemos, nós amadurecemos. Aleluia. E o Senhor dizia para mim, Laís, pode dizer a muitos que estão aqui dentro, que estão achando que eu não vou chegar. Não é porque Jesus parou para conversar com o Jairo, que ele não está a caminho da tua casa. E o Senhor vai dizer, eu estou a caminho da tua casa. Só que tem uma multidão ao meu redor. Tem muitos pedidos, tem. Mas o Senhor vai dizer, eu estou te ouvindo e eu estou chegando. Eu estou chegando. Aguenta mais um pouquinho. Aguenta mais um pouquinho, como a galerinha de Hebreus vai nos dizer, que apenas mais um pouquinho de tempo. E o que há de vir virá. E não tardará. Então acalma o seu coração. Porque Jesus está chegando. Jesus está chegando para te enviar não somente uma resposta, mas é para vir com a resposta materializada. A salvação, Ele tem salvação para a tua casa. É libertação, é cura. Ele tem libertação, Ele tem cura. E o Senhor está dizendo, acha que eu esqueci das minhas promessas? Não esqueci não. Porque Deus não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura tenha tido Ele prometido algo à sua noiva, à sua casa, à sua história, e Ele não faria. Jesus, Ele só veio cumprir pela sua palavra. Se foi o homem, irmãos, que falou, cai por terra. Mas se foi o próprio Deus que falou, pode descansar o seu coração. A vitória está chegando. Só que para isso você precisa romper, permanecendo firme na rocha, na videira verdadeira, que emana água, que emana vida. Permaneça, permaneça, porque enquanto você permanece, não dê ouvido à multidão, não dê ouvido aos incrédulos, não. Permaneça na videira verdadeira. Irmãos, eu não gosto muito de contar testemunho, porque eu sei que muitas vezes acaba pegando, roubando um pouquinho da palavra. E o Senhor falou assim para mim, pode contar. O ano passado, esse mês agora, a pastora fez um ano que eu operei da vesícula. Do ano passado, do ano retrasado para o passado, de setembro até janeiro, a minha vida só foi hospital. Hospital com crise, mas crise, as minhas mãos viravam, meu corpo ficava todo dormente e era uma semana passando mal. Ia para o hospital e os médicos falavam assim, água no baço, pode ser apendicite, então vamos fazer uma bateria de exames. A gente ia à meia-noite, começava a passar mal à meia-noite e eu só voltava para casa às 5 horas da manhã, 5h30 da manhã, 6 horas da manhã. No dia seguinte eu ainda estava trabalhando, eu não aguentava nem trabalhar. E era atestado, a empresa obviamente não aceitou, porque a empresa achou que eu estava mentindo, que era alguma coisa, né? E eu falo, Senhor, me cure, Senhor. Eu sei que o Senhor é poderoso para me curar. E quando falavam de cirurgia, meu coração já temia. Eu falava, não, mas o Senhor, Ele é poderoso para me curar. Aleluia. Mas se Ele quiser operar, e se Ele quiser manifestar o milagre dEle, através do processo, através do procedimento. Eu lembro que eu orando, não compartilhei com muitas pessoas. E eu lembro que numa segunda-feira no culto, nós estávamos no culto, pastora. E chegou um irmão e falou assim, olha, o Senhor manda te dizer que você não vai precisar operar. Que você não vai precisar operar. Só que aqui eu quero chamar a sua atenção, cuidado. Sabe, porque tem profecias que não vêm de Deus, vêm do homem. E eu precisei passar pela cirurgia. E o que eu mais ouvia era, você não vai precisar operar, você está curado. E eram pessoas, pastora, que eu nunca tinha visto na vida. E o Senhor estava assim, ó, tome cuidado com aquilo que você está recebendo. Porque nem tudo é da minha parte. Enquanto eu estou quieto, a terra está falando e eu continuo quieto. Eu só tenho compromisso com aqueles que têm compromisso comigo. E eu ali, eu fiquei, né, com a minha mãe e com meu pai, aí glória a Deus, eu não vou precisar operar. Eu senti crise até em janeiro. Depois disso,
o Senhor preparou uma viagem missionária, foi para o Mato Grosso. E eu falei, meu Deus, se der alguma coisa comigo no meio do mato com os índios, eu vou ser operada com os índios. O que vai acontecer? Levantei o exército para poder orar por mim. Falei, orem aí por mim. Laís, nós não vamos orar para você fazer a obra, porque a obra nós sabemos que você faz. Nós vamos orar pela sua saúde, para que Deus te guarde lá. Irmãos, eu estava no processo de dieta. Então eu não podia comer uma massa, um macarrão, um pão. Eu não podia comer nada, manteiga, eu não podia comer nada disso. E nós sabemos, nós vamos para o campo missionário, você não fica ali em pé, não quero isso. Você come tudo que lhe vier às mãos, você come. E ali eu comi de tudo. Fomos no mercado, compramos chocolate, que eu nunca mais tinha comido chocolate, e se esbalda de chocolate. Chega tarde, no acampamento, e come chocolate 2 horas da manhã, e ela vai comer chocolate. Eu falei, meu Deus, que o sangue de Jesus me guarde. Que o sangue de Jesus me guarde. Minha mãe e meu pai, tá tudo bem aí? Tá tudo ótimo, tô comendo de tudo, mais um pouco. E passou, voltei, irmãos. Eu lembro que fui convidada para ministrar no ciclo de oração. As irmãs convidaram para ir até a casa dela assistir um café lá, pastora. E nós fomos. E aquilo ali foi para mim o fim. Porque nós fomos para casa, voltamos para casa, deu meia-noite, certinho. Eu comecei a passar mal. E eu passando mal, e eu passando mal, e eu passando mal, e nada resolvia. Tomava Buscopan, eu já estava tomando outras medicações, e nada resolvia. E eu falava, pelo amor de Deus, mãe, vamos para o hospital. E minha mãe falou, vamos você para o hospital. E vai, e fica lá, e volta de novo. E foi assim uma semana inteira. Até que eu e minha mãe, nós descemos ao mercado ali no Carrefour, e quando nós subimos, irmão, só foi o tempo de pôr o pé em casa. Eu falei, mãe, eu não estou bem. Eu não estou bem ainda. Eu não estou bem. Me deu uma crise, uns irmãos nos socorreram, nos levou até o hospital, ali eu fiquei internada. Só que a minha primeira sensação, pastor, quando eu fiquei internada, minha mãe ainda estava ali, operei no dia 24 de julho, já fez 1 ano, e meus pais não puderam ficar ali comigo, eles tiveram que ir embora. A primeira coisa, eu estava sem celular, porque eu não podia ficar celular onde eu estava. A primeira coisa, meus pais me abandonaram, olha a mentira de Satanás. Meus pais me abandonaram, a igreja me abandonou, mas a igreja está aí, a irmã Ivone, a irmã Conceição, tanto outros irmãos que eu sou grato pela vida deles, estavam ali em constante oração pela minha vida. Mandava áudio, tá precisando de alguma coisa, e aí vinha pra cá, ia pra lá, como é que tá lá? Em todo o tempo, só que a minha mente, dentro do hospital, a igreja me abandonou. Os meus pais me abandonou, e agora o pior, Deus me abandonou. Porque o que eu mais ouvia é que Deus ia operar um milagre. O que mais eu ouvi é que Deus tinha me libertado. O que mais eu ouvi, não vai precisar passar por cirurgia. E ali eu fiquei, acreditando naquilo. E aquilo começou a gerar uma guerra tão interna dentro de mim. Mas que Deus é esse? Deus falou, Deus não falou? Eu precisei me acalmar. Até uma hora que eu comecei a orar, eu falei, Senhor, eu sei que daqui eu não vou sair, então, Senhor, me opera. Senhor, agora eu quero ir para a cirurgia. Senhor, me leva. Eu chorava porque agora eu queria operar. Comecei a passar mal de madrugada. Meus pais, obviamente, não estavam lá. Comecei a passar mal de madrugada, senti tontura e era enjoo que não passava, minha cabeça rodando. E chegou no dia seguinte, meio-dia, a equipe médica liga e fala assim: pode mandar a Laís subir porque ela vai ser operada. E eu subi. E quando eu subi, pastora, para o centro cirúrgico, me deu uma dor no peito tão forte que eu falei assim: Senhor, me perdoa, eu entrego o meu espírito e a minha alma nas tuas mãos, pode me levar. Porque se eu não morri na vesícula, então eu vou morrer com dor no peito. Aí os médicos falaram assim, um dos médicos falou assim para mim: Laís, você é quem? Eu falei, agora não sabe operar outra coisa que já vai ser operada. Eu falei, Senhor, que estreito é esse? Que estreito é esse? Entrei para o centro cirúrgico e o médico falou assim para mim: você já operou de alguma coisa? Eu falei, sim, já. Eu falei, quando o quê? Eu falei, eu tenho piriplatina no rosto, porque eu fui arremessada numa viga de concreto com 15 anos e eu não tenho, o meu lado esquerdo é tudo piriplatina, meu rosto é todo refeito, pastora. Eu não tenho os ossinhos que vocês têm, eu não tenho. Então, agradeça a Deus até pelos ossos que você tem, porque os meus são piriplatina. E aí eu estava ali, o médico falou assim: olha, nós vamos fazer a de furinho. Só que se não der para fazer essa de furinho, aí ele fez isso, eu vou te abrir. Eu falei, nossa, agora eu morri de vez, né? Porque eles falam assim o português rasgado. Falei, Senhor, e agora?
E ali foi uma guerra, irmãos, dentro daquele hospital, porque ao invés de eles pegarem a minha veia, eles pegaram a minha artéria e tudo que mandava de medicação, aquilo queimava, meu braço já estava enorme e eu gritava de dor. Operei, subi 6h30, desci pro quarto 7h30 da noite. O tempo que demorou, o médico falou para meus pais, a vesícula da Laís estava totalmente inflamada. Aquele opera de vesícula, talvez vocês já ouviram, sai no dia seguinte. Eu fiquei no hospital 4 dias ainda. Porque, né, como diz, né, pastor, as coisas para o crente é difícil, né? É no estreito. E eu perguntava para o senhorito do quarto, Senhor, se eu não vim aqui para evangelizar ninguém, porque a gente ouve isso, né? O Senhor me levou para o hospital para eu poder evangelizar. E por que o Senhor me trouxe até aqui? E o céu calado. E Jesus calado, e Jesus calado, e Jesus calado. Até que chegou uma hora eu falei assim, Senhor, se eu estou aqui para que a sua vontade seja cumprida, realizada, eis-me aqui. Aleluia. Me levanta desse leito para poder continuar fazendo a sua obra e eu não vou questionar. Aí a gente se lembra, né? Senhor, mas eu quero trabalhar. Aí você falou que você não ia questionar. Você disse que você não ia questionar. Você disse que me serviria. Você disse que faria a minha obra. E agora está me pedindo emprego. Não. Sou teu pai. Sou teu mantenedor. Sou teu patrão. Te sustento. Te dou tudo aquilo que você precisa. Te faltou alguma coisa? Nada. Então por que está reclamando? Faz a minha obra. Faz a minha obra. E muitas das vezes nós estamos assim, irmãos. Reclamando. A gente se esquece do que nós entregamos ao Senhor. E ali foi um alvoroço, eu já estou terminando. E a menina que estava do meu lado, irmão, estava pior do que eu. Não tinha campanha no quarto, então o povo tinha que bater nas grades da cama para pedir para que o enfermeiro, eu tive que usar fralda naquele hospital. Foi essa situação totalmente deplorável. E quem me ajudou, Deus colocou ali uma pessoa para poder me ajudar. Não conseguia nem levantar para ir no banheiro e eu chamava ela, você pode chamar o enfermeiro para poder vir trocar a minha fralda? E o enfermeiro vinha, trocava, colocava outra e eu ficava. E quando essa menina ela teve alta, irmãos, eu comecei a brigar com o enfermeiro. Lembra que eu falei, eu não fui pro hospital, pastora, para evangelizar. Não, eu arrumei briga dentro do hospital. Porque eu falei pro enfermeiro, como assim minha mãe vai ter que ir embora? Não, porque você já é de maior. Não, minha mãe tem que... Eu não aguento, eu não tinha firmeza nas pernas. Eu ia levantar, me dava tontura. Eu não tinha nenhum tipo de firmeza nas minhas pernas. Eu falei, não, como assim minha mãe não vai ficar? Não, minha mãe tem que ficar assim, não, eu ia ficar. Não, mas então eu vou falar com a equipe médica, a gente vai ver o que vai dar, com a equipe dos enfermeiros, vamos ver o que dá pra fazer. Aí ele chamou minha mãe e falou assim, pastora, a senhora vai ficar. Só que como eu sou alérgica à bezetacil, então tudo que eles vinham me dar no quarto de medicação, eu perguntava o que é isso. E eu tenho pavor de agulha. Eles podem me dar tudo, remédio, mas agulha, não me falem agulha que eu tenho pavor. Eu tenho pavor. E foi os 4 dias aonde eu fui mais picada. Eu virei uma pedreira naquele hospital. E aí ele falou assim pra minha mãe, a senhora pode até ficar. Só que como a Laís ela fala demais. Por que ele estava falando isso? Porque toda enfermeira que entra na bala dele falou assim, vocês vão me aplicar o quê? Vocês vão me dar o quê? O que é isso? Não, mas agora nós temos que ver as suas plaquetas. Aí começou a me dar ansiedade. Eu falei, se as minhas plaquetas não estiverem boas, pastora, eu vou passar dos 4 dias nesse hospital. E detalhe, a igreja orando. A igreja orando. Eu quero te dizer que sempre terá alguém de joelhos pela minha e pela tua vida, Senhor. Dá o livramento, Senhor, guarda, Senhor, livra, Senhor, abre as portas, Senhor, sustenta, Senhor. Mandei mensagem para a Ivone, eu não estou aguentando, eu estou mal, Ivone. E ela falou, vou orar agora por você. E depois só que eu vi, ela chegou e ela falou, eu estava orando por você. A igreja ora por você. Tem gente orando por você, é por isso que você está vendo tantos livramentos na sua casa. E talvez você não entenda a maneira como o Senhor ele está trabalhando, mas Ele está trabalhando por meio das orações. Ele está trabalhando na minha e na tua vida. Irmãos, eu sei que chegava uma muçulmana, ela vinha pegar na minha panturrilha, eu não entendia nada daquilo que ela fazia. Por que toda vez ela pegava na minha panturrilha? Mas por que? Eu não entendia nada. Deu na sexta-feira, o médico falou assim, você vai ter alta, você faz isso, faz curativo, se você sentir dor e ora no Senhor, não me deixa sentir dor em casa. Já foi arrancado, então por que eu vou sentir dor?
E eu não sabia de nada ainda que, vamos dizer em outras palavras, pastora, não era nem o melhor que estava por vir, era o pior ainda que estava por vir. Deu dia 1º de agosto, minha perna, minha panturrilha inchando, e eu não aguentava de dor, e minha mãe falou, tem que ir no hospital, tem que ir no médico, foi falar com a farmacêutica, leva no hospital que pode ser trombose. E eu não, porque na minha consciência eu ia voltar e ia ficar de novo internada. E aí daí chegou uma vizinha pra minha mãe e falou assim, o homem que sentiu aqui dor na perna, teve trombose e morreu, olha que já entrou pro meu coração. Agora eu vou morrer, não morri no hospital, agora eu vou morrer de trombose. Eu vou morrer de trombose. O que é isso? Um crente que não está revestido. Irmãos, eu não tenho vergonha de falar porque eu sei que isso é para testemunho. Eu não estava com o meu coração aqui, blindado. Por que Deus não falou para eu chegar na outra margem, ia passar do outro lado, que Ele não estaria comigo? Por que eu estava agora temendo uma trombose? Por que eu dei ouvido à multidão? Eu vou morrer, ou ele morreu, eu também vou morrer. Não, aí começou a vir um monte de relatório. Não sei quem teve trombose e morreu. Eu falei, meu Deus, eu sou a próxima. E eu pedindo para as irmãs, orem por mim. E elas iam lá me visitar. Chegava lá Pedro, Tiago e João, fala aí, Rolinha. Chegava a Onésia, chegava a Terezinha. Tava lá Pedro, Tiago e João. Aí nós vamos aqui orar por você. E eu orava naquele quarto, orava por mim. Você crê que você está bem? Mas aqui dentro não. Incrédula, porque o Senhor, Ele sabia. Ele sabia como estava aqui dentro. Olha Deus curando incredulidade. Ele sabia como estava por dentro de mim. Muitas das vezes a gente fala assim, amém, irmão, eu recebo. Está recebendo é nada. Está recebendo é nada, irmãos. Não recebe nada. Uma das coisas que eu falo para o Senhor, eu falo, Senhor, eu não creio. O Senhor está falando que vai fazer, mas eu não creio não. Olha a situação, meus olhos estão aqui. Aprendi a ser como o Senhor sem ser e sem máscara. Aí minha mãe teve que me levar para o hospital junto com meu pai. Uma irmã foi lá que meu pai estava trabalhando. Cheguei lá, já tomei uma bronca a hora que eu sentei na cadeira lá na triagem. Por que você só veio agora? Eu falei, porque agora. Porque agora. Entra para dentro, espera. Aí o médico falou assim, olha, a sua cirurgia está tudo ok. Mas isso aí pode ser alguma luxação ou realmente pode ser trombose. Nós vamos entrar com um tratamento de anticoagulante. Aí eu falei, mas o que é isso? Porque na minha cabeça era o quê? Na veia, né? E eu só de falar minhas veias somem. E eu falei, meu Deus, e agora? Vai fazer os exames, vai fazer o exame de Doppler e faz o médico e olha daqui, olha de lá. Teve que chamar uma outra médica para poder fazer. Fez, me pegaram na cadeira de roda e volta para a sala do médico. Aí a médica falou assim, Laís, o seu tratamento vai ser de 6 meses. Mas quando você passar com o vascular, se ele achar por bem, você vai fazer 9 meses. Só que agora, estava alguma viagem marcada? Eu falei não. E aí eu pensando comigo, não tem nenhuma viagem marcada, mas se já nos marcar uma viagem, eu não vou poder ir? Então olha na cabeça, uma pessoa que estava tão incrédula, agora está pensando lá na frente fazer a obra. Eu, Senhor, mas se alguém me chamar, como é que eu vou? Não posso andar de avião, não posso fazer viagem longa de 3, 5 horas, não posso fazer, não posso andar de ônibus. E agora eu vou fazer o quê? E eu assim, eu preciso trabalhar. E como que eu vou fazer? Se agora o médico me deu um descanso de 6 meses, o que eu vou fazer agora? Agora tem que descansar, porque agora não é tempo de fazer a obra, agora é tempo de descanso. Não é tempo de trabalhar, é tempo de descanso, descansa. Descansa porque eu vou renovando, descansa que eu vou te revelando a minha palavra, descansa e vai comer no meu maná. Só que agora eu queria fazer a obra. E agora? Eu queria fazer a obra? Não, agora eu queria trabalhar. Olha como o ser humano é doido, pastora. Quando é para descansar, a gente não quer descansar. Mas quando é para fazer a obra, a gente quer trabalhar. Voltei para casa e lá com o tratamento. Passei no vascular e vai daqui, vai de lá, continua com o tratamento. Quando eu fui para tirar os pontos, e já estou encerrando, quando eu fui para tirar os pontos, eu falando para meu pai, como que é para tirar os pontos? Porque eu não lembrava mais os pontos quando foi tirado do meu olho. Porque o médico falava assim, você não vai ter mais nenhum cílios, para glória de Deus. Todos Deus. Porque até do fio do teu cabelo, Senhor, Ele cuida. Não cuidará das coisas que seriam maiores ou grandes aos teus olhos, que para o Senhor é pequeno. O Senhor vai fazer, eu continuo cuidando de você. Eu continuo zelando pela tua vida, porque você tem zelado e está na minha casa, na minha presença. Irmãos, fui tirar e falou assim, não dói nada, é super de boa. Nossa,
Cheguei lá, né? Porque com crente nada é fácil, pastora. A pele cresceu por cima dos pontos. E o médico não conseguia tirar. Eu falei, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, ou eu sou difícil mesmo, ou eu sou, né, uma pedra mesmo que Deus tem que moldar, tem que lapidar bem, ou eu estou sendo realmente provada pelo céu. E eu, na minha cabeça, Senhor, meu pai falou que não ia doer. Só que o Senhor, pastor, ele não conta os processos que nós vamos passar. Ele fala, você vai chegar do outro lado. Mas está doendo, Senhor. Por que o Senhor não me falou? Se você puder, já vai se colocando de pé. Senhor, por que o Senhor não me falou? Senhor, por que o Senhor não me orientou que ia doer? Porque se Ele fala que vai doer, você larga a mão do ar. Você fala, não quero não. É como com José. José ia chegar no governo. Só que para ele chegar no governo, ele precisou ser traído pelos seus irmãos. Ele precisou ser vendido como escravo. Ele precisou ser preso. A bonitona, a esposa de Potifar, precisou falar que José assediou ela. Foi parar na prisão, mas até na prisão, Deus estava com José. Deus estava com ele. José, a Bíblia não nos relata que ele reclamou. Não, ele só louvava. Aonde ele colocava as mãos, prosperava. Aonde ele colocava as mãos, tudo dava certo. Até que ele chegou no governo. Só que se Jesus ele fala, por todas as coisas que ele ia ter que passar, irmãos, eu não tenho vergonha de dizer. Não é nem diante de vocês, é diante do céu. Eu ia falar, não quero, obrigada. Manda para outro. E eu precisei passar. E eu passei para a glória de Deus, fez 1 ano, e estou aqui para poder contar o milagre, que Ele não desampara no processo, Ele não desamparou Jairo, Ele não desamparou Jairo no meio do processo. Jesus foi com Jairo até o fim. O Senhor está dizendo, eu vou com você até o fim. Você não é sozinho, você não está sozinho, não é desamparado, não é órfão, tem um Pai. Eu vou com você até o fim, diz o Senhor. Então, não desanime, apenas agradeça, porque o Deus que se faz presente aqui, Ele vai embora com você. Amanhã, quinta-feira, Ele está com você, sexta, está com você, sábado, domingo, Ele está com você no ano bissexto, Ele está com você. É guerra, Ele está com você porque Ele é teu general de guerra. Está doente, Ele é o médico dos médicos. Precisa de uma causa resolvida, Ele é o teu justo juiz para advogar a tua causa. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Esse é Deus, hein? Falou tudo e mais um pouco, né? Enquanto ela pregava, o anjo do Senhor estava atrás dela. E ela ia para cá, o anjo do Senhor ia para lá, ia para cá, ia atrás dela. Glória a Deus. Esse Deus é lindo e maravilhoso. Vocês já perceberam, pastora Fran, quantas vezes Deus já falou aqui conosco sobre uma mulher de fluxo de sangue? Eu falei para Deus, o tema deveria ser esse. Porque quantas pessoas veio aqui e falou sobre a mulher do fluxo de sangue? E Deus continua falando, e falou novamente e de uma forma diferente. E que fique no seu coração, o processo é doloroso.